Cláudia Marim tem uma história de superação. Foi na busca de salvar seu filho com a utilização do óleo de cannabis, surgiu a Associação Canábica Maria Flor. Além do seu filho, hoje a associação atende também mais de 10 mil pacientes com o medicamento. Eu sou a Cláudia Marim, hoje estou como vice-presidente na Associação Canábica Maria Flor. E antes de ser uma das diretoras da Associação Maria Flor, eu sou a mãe do Matheus. A mãe do Matheus Castellazzi, de 16 anos, síndrome de West, né? E sou mãe da Beatriz também, casada com o Rafael. Eu me descobri mãe, né? Não nascemos mãe, mas me descobri mãe. E me descobri uma mãe que talvez eu nunca imaginei. Eu tive Matheus com 30 anos, Matheus nasceu já com algumas dificuldades respiratórias e com 39 dias o Matheus apresentou as primeiras crises convulsivas. Essas crises convulsivas dele foram 3 meses até a busca do diagnóstico, o qual veio ser a síndrome de West. Naquele período o medo e a angústia eram muito grandes, nós não tínhamos canais de comunicação como temos hoje. E Matheus então começa a convulsionar 5, 10, 20, 30, até chegar a 80 crises convulsivas por dia. O desespero de uma família inteira, né? Eu, meu marido, né? O Rafael, minha mãe, meu pai, meu sogro e todos os demais da família, né? Irmãos, sem saber o que estava acontecendo com ele. Bom, a síndrome de West, ela, no caso do Matheus, ele teve uma lesão cerebral, que a gente não sabe de onde veio, mas também o Matheus, ele tem uma alteração genética, né? É um nome comprido, não vem ao caso, mas por essas crises convulsivas, eu fui em busca dos melhores médicos, melhores terapias e o que eu podia mais. Quando um médico em Ribeirão Preto me diz que uma das alternativas seria uma cirurgia, a qual retiraríamos essa parte onde estaria a lesão. E prontamente, sem saber o que poderia vir à frente, nós fizemos essa cirurgia. Ele tirou mais de 25% de massa encefálica devido às 2 lobectomias frontal que ele fez, sem sucesso. Claro que naquele momento a gente tentava de todas as maneiras buscar a esperança de que aquilo uma hora ia melhorar. Matheus chegou a tomar 11 anticonvulsivantes de uma vez para tentar sanar essas crises, ninguém jamais sabia mais o que fazer, até que os médicos disseram que não tinha mais o que fazer, que ele ia convulsionar e que naquele instante ainda não tinha, mas que eu tinha que sonhar, porque coisas novas podiam surgir. Mas eu senti uma desistência muito grande, né, do meu filho. E eu, como mãe, jamais desistiria disso. A luta continua, até que, mesmo ele tendo crises convulsivas, a gente lutando, terapias e buscas, e vai médico, volta de médico, eu encontrei em 2014 algo que pudesse me ajudar naquele momento. E eu vi num canal de TV sobre a maconha medicinal, né? Até então chamado canabidiol, né? A gente falava canabidiol achando que estava falando da maconha medicinal, achando que a gente estava falando da cannabis medicinal, quando nada mais era que um dos princípios, um fitocannabinoide de uma planta, a qual tem vários fitocannabinoides, e trabalha como uma orquestra. Uma orquestra, ela nunca vai funcionar sozinha, com um único instrumento. Ela vai precisar que os outros instrumentos façam parte. Mas, até então, era o canabidiol. Bom, como mãe, óbvio, eu fui correr atrás de receitas, os médicos não queriam dar, porque também não tinham o conhecimento. Mas eu pensava comigo, poxa, eu dou remédios para o meu filho onde eu leio a bula, e nessa bula tá que poderia paralisar um rim, causar cegueira, causar uma hepatite,
Já dei medicações, os quais o Matheus teve todos os sintomas da bula, né, com riscos de perder a vida. E eu falei, por que não uma planta, né? O ser a maconha, que sempre foi tão demonizada na nossa cultura, não me fez ter medo nem receio. E o mais impressionante é que a minha família também não teve. A minha família teve uma recepção muito boa para quando eu disse que eu iria dar ainda. Nessa época só importados existiam aqui no Brasil. Isso, até então na verdade não existia no Brasil nem o importado, né? Foi uma luta de uma família para conseguir trazer. Então a primeira seringa que o Matheus usou, que era uma pasta que vem numa seringa, onde a gente media na régua a quantidade e dava, nesse momento a primeira seringa foi um tráfico de uma seringa. E eu dei e eu vi melhoras nele, não melhoras absurdas com relação à crise convulsiva, mas eu vi uma melhora na parte de imunidade dele. O Matheus vivia internado, o Matheus sempre teve problemas respiratórios graves, onde ele ia para UTI, ele ficava vários dias no hospital, às vezes ficava uma semana no hospital, 3 dias em casa e voltava para o hospital. Consultório médico, a doutora Lidimar me recebia praticamente todos os dias, a doutora Cristiane Basso também sempre atenta e alerta aos meus telefonemas, aos meus pedidos de socorro. Mas aquilo mudar para mim já era uma grande conquista. Mas é óbvio que eu queria muito mais, eu queria cessar as crises convulsivas. Você ver o seu filho convulsionar, você não acostuma. As pessoas às vezes falam assim, você está acostumada. Jamais. Eu jamais vou me acostumar com a crise convulsiva do Matheus. Eu jamais vou me acostumar com algo que esteja doendo no meu filho. Porque a dor que ele está sentindo eu não sei. Nunca pedi a Deus para estar no lugar dele, porque talvez eu não conseguiria passar por isso. Mas eu sei que a minha missão é poder ajudá-lo. Consequentemente, ajudando o Matheus, eu conseguiria ajudar outras pessoas. Né? Por isso, da criação da Associação dos Guerreiros, onde as famílias se apoiam num grupo onde a gente está. Dei essa pasta para ele, do importado. Cada seringa que eu tive que comprar e importar, eu pagava em torno de R$2.000, o Matheus usava 3 seringas por mês. O problema não era usar o canabidiol, o problema maior era pagar isso. Né? Eu não tinha recursos para manter um tratamento de R$6.000 ao mês. Né? A gente come, a gente consome energia, água, a gente consome alimento, a gente tem que se deslocar. Então, se você colocar na ponta do lápis, é exorbitante o custo que você tem. A união de famílias, dedicação, estudo, perseverança foi a base para a associação se consolidar. Em meio a preconceitos e desafios, a vontade de ajudar pessoas falou mais alto. Parar de trabalhar foi o menor dos problemas. O problema foi manter a estabilidade emocional, de você ter uma criança com deficiência em casa, você viver o luto da idealização de uma criança que vai crescer, vai correr, vai brincar, né? Para uma criança que você chegava no consultório médico, algumas mães, quando eu estava com ele no colo, ele já um pouco maiorzinho, as mães falavam, coloca ele no chão, para ele poder brincar com as outras crianças. E aquilo me consumia de uma maneira que me doía mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava que tinha algum propósito aquilo, né? O ver as outras crianças brincarem, o meu filho não poder, óbvio que me doía, né? Me dói imaginar, né, que eu poderia colocar meu filho engatinhar e andar, mas isso não acontecia, né? Eu não podia fazer isso. Eu lembro da Rosinha, do Rafa, que ela falava, ele não vai, ele não fica no chão porque você não põe, tadinha. Na inocência, ela não sabia, ela não conseguia entender que se eu colocasse ele no chão, ele ia cair e bater a cabeça, porque ele não tinha nenhum tipo de sustentação, né, no corpo, naquela época. Com a cannabis ele melhorou muito, ele melhorou com a ecoterapia, isso eu tenho que dizer, a ecoterapia fez com que ele ganhasse massa muscular e que ele também conseguisse sustentar, né, o tronco. Mas a cannabis medicinal ela veio na nossa vida para mudar da água para o vinho.
porque tudo aquilo que eu vivi, que foi me falado, que ele já não teria mais como suprir, né? Não tinha mais como suprir essas necessidades dele, e que ele poderia vir a óbito por conta das crises convulsivas, e eu não queria acreditar naquilo. Então, o fato de eu não querer acreditar naquilo é que me fez cada vez mais buscar e entender que diagnóstico não é sentença, né? Eu falo muito sobre isso, né? Diagnóstico nunca vai ser sentença. A gente busca o diagnóstico para poder melhorar aquilo que o outro tem, mas diagnóstico jamais vai ser sentença para mim. E vou discutir com qualquer pessoa que me disser que diagnóstico é sentença, porque na vida do Matheus não foi e jamais vai ser, né? Eu dei a cannabis para ele, eu dei o óleo para ele. Logo no ano seguinte, em 2015, a gente entrou com uma ação judicial, onde mais 12 crianças também puderam ter acesso. Infelizmente, mesmo com ação judicial, o Estado teria que fornecer esses óleos deles e manter o tratamento. Isso não acontecia, eram interrompidos, meses que ficavam com, meses que ficavam sem, como se fosse uma bala ou um chocolate, o qual você come num dia e você pode ficar 1 ano sem comer, né? E essas crianças, elas não podem ficar nem sequer meio período sem o remédio. E isso não acontece só com a cannabis. Isso acontece com todos os outros remédios. E eu falo isso de conhecimento de causa. E por conhecer tudo isso, eu fiz uma luta muito grande com relação ao direito de educação, ao acesso à escola em casa, tanto no município quanto no estado. Fiz um movimento de entendimento que essas crianças não podiam ficar sem acesso a fraldas, a dietas, espessantes, remédios. Então eu sempre busquei, fiz barulho sim, fui na TV sim, fui nas rádios sim, fui nos meios de comunicação como jornal, e eu me humilhei e junto de outras famílias a gente se humilhou pedindo aquilo que era obrigação do Estado fornecer aos nossos filhos. É um direito, é constitucional isso. E esse movimento me fez também, quando eu precisei do óleo de cannabis, buscar a mídia. Então foi quando eu vou atrás da mídia, faço todo o barulho novamente, por falta do acesso, e Deus coloca pessoas nas nossas vidas, né? Eu, naquele momento de dor, coloco pessoas que têm amor. E a Fernanda Peixoto e o Márcio Pereira, quando eles surgem na minha vida, foi exatamente porque eles me viram no meio de comunicação. Se eu não tivesse feito o barulho, ninguém enxergaria meu filho, né? Ninguém enxergaria a nossa história. E eles se comoveram com aquilo. Muito se falou, muita gente colocou isso como coisa ruim, que pessoas estavam usando do Matheus para poder ter acesso a outras questões. E por mais que as pessoas quisessem, eu jamais dei ouvidos, porque eu vi, eu senti o que a cannabis estava fazendo pelo Matheus. E a Fernanda então fala que ela tinha feito já o tratamento da avó, do vô, da cunhada, e que tinha dado certo. Mas antes disso, a Fernanda conhecia sobre a cannabis medicinal há mais de 20 anos, porque o filho fez esse tratamento fora do país. E quando ele faz o tratamento fora do país e ele tem resultados, ela então tem o conhecimento de como fazer a extração do óleo, de como plantar, né? Então ela aprendeu tudo isso, ela tinha conhecimento e ela trouxe esse conhecimento. E ela dividiu comigo, Cláudia, a mãe do Matheus. E ela falou, eu posso ajudar o Matheus. E o meu sonho de consumo era poder dar o óleo full espectro. E aí eu entro nessa questão volto lá atrás, falo de novo, canabidiol. Canabidiol é um princípio ativo. Quando eu volto a falar sobre o óleo de cannabis full espectro, eu falo da orquestra. Eu falo daquele movimento onde na planta tem todos os fitocannabinoides, onde nós podemos ingerir esses fitocannabinoides. E aí entendo por quê. Porque nós temos um sistema endocannabinoide. E esse sistema endocannabinoide faz essa interação
com esses fitocannabinoides, modulando o nosso organismo. Então a orquestra está perfeita. E a gente dá esse óleo, que a gente planta, a gente colhe, a gente extrai o óleo e a gente dá esse óleo para o Matheus. E é um momento assim de muita luz, porque eu e a Fernanda a gente reza, a gente pede a Deus, a gente tem dor de barriga, a gente tem reviravolta no estômago, porque apesar da vontade, a gente tinha um medo, né? Como o corpo vai reagir, né? Quantas gotas eu vou dar? A gente não tinha nada disso. E eu falei com Deus naquele momento, ele me falou e eu falei, Fernanda, são 3 gotas, de 8 em 8 horas. A gente deu uma gotinha pro Matheus. Durante 4 dias, eu e o Rafael rezando, a Fernanda do outro lado rezando, me mandando mensagem várias vezes no dia, até que no 4º dia eu ligo para ela e chorando eu falo, né, que o Matheus parou de convulsionar. 80 crises convulsivas para 0. As pessoas às vezes me perguntam, você chora com essa história até hoje? Que é um marco tão grande na minha vida, na vida do Matheus, na vida de toda a minha família, dos meus amigos, que não tem como não se emocionar. Eu não sofro pelo que o Matheus passou no sentido das cirurgias, eu não tenho a dor daquilo que eu vivi lá atrás impregnado em mim. O que eu tenho é a vontade de disseminar mesmo, de passar para as pessoas o quanto a maconha medicinal ela mudou a nossa vida. E o quanto eu gostaria que mudasse a vida de tantas pessoas que precisam. Porque esse foi o intuito da Maria Flor. A Fernanda, ela vira para mim e ela fala, Cláudia, do mesmo jeito que o Matheus está bem, a gente pode ajudar outras pessoas. E aí? O que você acha da gente ter uma associação a qual a gente vai ajudar centenas e centenas de pessoas? E óbvio que eu falei que sim, e vamos, o Márcio ali junto, a gente começa as nossas reuniões, a gente chama algumas pessoas, na época a gente chama a Nayara, na época a gente chama alguns advogados, pesquisadora, psicólogo, a gente começa a fazer reuniões, o defensor público, a gente começa a fazer essas reuniões e a gente começa a entender e tentar buscar qual é a melhor forma de criar uma associação canábica, né? Muito difícil isso, tinha até então uma associação mais findada no Brasil e a gente vai atrás desse nosso sonho de ajudar aí hoje tantas pessoas, né? Esse movimento de paz e luta por tantos, ela não vai nos fazer parar, ela jamais vai fazer a gente parar. Porque aquilo que foi um sonho da Fernanda de momento de ajudar, era o meu sonho também. Então a gente só uniu os sonhos e a gente colocou em prática para acontecer, né? E a associação nasce aí então, né? Da dor da minha família e do amor da Fernanda. Mas a gente tem outras histórias aí no meio. A Maria Flor, com mais de 60 colaboradores, uma sede de campo, um escritório central, criou uma maneira própria de cultivo de cannabis de forma orgânica, visando o que há de melhor da planta e com isso hoje extrai um dos melhores óleos de cannabis do país e é uma das associações mais representativas do Brasil. Uma grande conquista para Marília e região. Nós somos 10 mil pacientes aproximadamente no país, né? A gente atende um país todo, mas para eu chegar a falar como é o nosso plantio, como a gente chegou até aqui, né? Porque o plantar não é fácil, eu tenho que... Aí eu volto um pouquinho de novo, porque nós temos a história de uma prisão, né? Não a minha, como mãe, mas a história da prisão daqueles que estavam salvando a vida do meu filho, né? Que no momento de tentar salvar a vida do padrinho no Acre, eles vão a caminho de lá levar o óleo, são presos com 6 frascos, pesados esses frascos, com óleo dentro, como maconha líquida, o Márcio pagando 5 anos de prisão, a Fernanda também, né, não ficou todo esse tempo, mas respondendo tantas perguntas, tendo que passar por tantas humilhações e a gente mostrou por A mais B,
que o que a gente estava fazendo e o nosso intuito era realmente salvar vidas, né? E para que isso acontecesse, eu falo assim que dignidade, força e resiliência é com a Fernanda. Porque mesmo o marido preso, mesmo com tudo acontecendo, e esse óleo não chegando para o padrinho, e o padrinho vindo a óbito 4 meses após, o Matheus, que eu ficava com tanto medo dele ficar sem óleo, porque Fernanda preso, Márcio preso, como que eu faria com esse óleo? Como que eu ia fazer tudo isso? Mas sem desistir, e o óleo deu exatamente para o tempo que a Fernanda estava lá, o Márcio não, mas a Fernanda, a gente continua essa luta. E a avó Guga nos acolhe, a avó da Fernanda, ela fala, não, vamos seguir, eu tô com vocês, uma senhora já de mais de 80 e poucos anos. A gente então luta pelo direito ao acesso, né, que a planta tem que ser livre, né, mais do que isso, a planta deve ser livre, né, Deus colocou ela na terra e não foi por acaso, ela não está ali por acaso. Toda droga, né, tudo aquilo que é consumido em excesso, o mau uso dele é o que faz mal. A água, se eu tomar muita água eu vou parar no hospital, porque as minhas pedras no rins, elas vão aumentando, né? Então não é como eu faço, é a maneira que eu olho para aquela planta. Quem tiver o acesso a essa planta vai entender o que eu estou falando. É eu chegar perto dela e sentir a energia dessa planta. Ela tem uma energia maravilhosa e eu tenho que falar isso, por mais que muitas pessoas vão dizer, eu acho que ela tá alucinada. Não, eu sou a mãe careta. Eu brinco e falo, estou numa associação canábica, mas sou a mãe careta, né? E eu uso o óleo, o meu filho usa o óleo, é uma concentração muito grande, mas todo o movimento é da planta. O plantar ela e dar o acesso a ela, né? É dar o acesso a esses mais de 10 mil pacientes. Se hoje mais de 10 mil pacientes pela Associação Canábica Maria Flor pode chegar, é porque nós colocamos ela na terra, né? Nós plantamos em solo que a gente trata, e a gente trata muito bem, é o berço, né? Começa com o bercinho da planta, a gente fala das filhinhas, né? Elas vão ali, faz o bercinho, elas são colocadas. O solo nosso ele é todo orgânico, é um solo vivo, onde nós fazemos os nossos fermentados na associação. Ali praticamente 100% dos nossos fermentados são naturais. A gente também faz o composto, né? o solo como composto, para a gente misturar ali. A gente trata ela como única. Lembrando que a gente faz rastreio dessas plantas também, que é muito importante. Fazer o rastreio, porque é da semente à gota. Nós temos as sementes, quando elas chegam, nós fazemos as nossas plantinhas, a gente deixa elas como as plantas mães, a gente faz os clones, para manter a genética e a qualidade dos nossos óleos. O plantio, sendo todo orgânico, a gente consegue colocar essas plantas da melhor maneira possível, livre de tantos agrotóxicos, livre de um solo contaminado, né? Nossos óleos são analisados, a gente faz 2 tipos de análise nos óleos antes de chegar para o paciente, né? O pós-extração e pós-diluição. Então, hoje, luta-se muito pelo acesso e o direito à planta, né? A plantar tanto a maconha medicinal mesmo, a cannabis medicinal, quanto se fala do cânhamo, né? E na verdade a gente está falando da mesma planta, né? A gente só está conotando nome diferente, né? Colocando nomes diferentes para uma mesma coisa. Maconha é cannabis, cannabis é maconha. O cânhamo ele tem um pouco de diferença porque ele é mais usado na questão de biocombustível e na questão do uso têxtil dele, mas a gente fala sempre da mesma planta. Então o acesso à planta ele vem da luta de mães, né? Foram as mães que começaram essa luta, que hoje outras pessoas estão também aí nesse movimento
de liberdade da planta para poder fazer tratamento, mas também para usar em forma de fibra ou em forma de biocombustível, onde é usado em tijolos, né, para construção civil, onde a gente pode fazer tecidos, né? Eu infelizmente não trouxe, eu tenho uma bolsa de cânhamo que eu podia mostrar para vocês. A fibra é muito mais resistente, então é uma planta de um contexto grande, é uma planta que ela faz a diferença na vida de todos. O trabalho com maconha ainda é um tabu, mas aos poucos o poder público e a população estão entendendo os resultados deste remédio feito de uma planta que por milênios vem sofrendo discriminação por falta de informação. Diferenciar a associação do crime e da venda ilegal de substâncias e misturas que levam o nome de maconha também é um dos desafios da entidade. Primeiramente, eu tenho que falar do acesso ao óleo, né? Hoje a gente sabe que o SUS está colocado, eu faço isso daqui mesmo, que está colocado que o SUS pode manter o tratamento de maconha medicinal para todos. São 3 patologias. 3 patologias essas sendo Lennox-Gastaut, Dravet e... como é que é? Tuberosa, não sei aquela tuberosa, esqueci o nome agora, mas tudo bem. Então o acesso não são para todos. O meu filho estaria fora desse acesso, mesmo falando-se que o acesso é para todos. As patologias são N: Parkinson, Alzheimer, depressão, ansiedade, insônia, câncer, HIV, epilepsia, autistas e por aí vai. Eu falo que o que acontece? Nós produzimos vitamina D não em quantidade suficiente e a gente toma complexo de vitamina D para poder reorganizar o nosso organismo. A mesma coisa acontece com a maconha. A gente faz o uso do óleo, onde esse óleo, dentro do nosso sistema endocannabinoide, ele mantém os níveis e é onde melhora-se tudo. Então, quando eu tomo o óleo para endometriose que eu tenho, e para fibromialgia que eu tenho, eu melhoro a minha condição de sono porque eu tenho insônia. É uma consequência porque eu estou regulando o meu organismo. Isso foi muito visto agora, mas antes, lá atrás, eu volto lá em 2014, 2015, isso não era dessa maneira. Os médicos ainda tinham muito receio ao acesso, né? Eu estive no STJ um mês retrasado, falando sobre isso, falando do acesso, falando como os médicos poderiam ver, falando também de números hoje, de como os números cresceram. A nossa associação mesmo de 3 mil para 10 mil foi assim coisa de um ano, porque hoje os médicos eles conseguem enxergar o quanto isso melhorou. Mas quem fez esse movimento foram as mães dando para os seus filhos, fazendo esse embate com o Estado, com o poder público, com a Anvisa, né, e com tantos outros aí que eu não vou citar nomes, mas a gente fez um embate muito grande e a gente mostrou o quanto isso melhorou nas nossas vidas. E aí os médicos começaram a ver o acesso como realmente uma melhoria para todo mundo, né, para as pessoas, para todo mundo, que eu digo para as patologias que hoje existem. Tivemos essa feira da Medical Cannabis Fair, que foi a semana passada, a semana retrasada, e nesse movimento a gente viu uma grande leva de médicos, hoje já chegando com mais conhecimento, hoje já entendendo um pouco mais da medicina canábica, né? Coisa que um ano atrás não era dessa forma. Quando teve a Medical Cannabis Fair, os médicos ainda estavam na busca de entender. Hoje, o que eu vejo? Né, do ano passado para esse ano, eu vejo que médicos que chegavam na gente para entender, para conhecer, para saber como prescrever, hoje eles já chegam, eu prescrevo, eu sou Maria Flor, eu prescrevo óleo de vocês, eu conheço. E aqueles que não conhecem, eles estão vindo numa proporção também assustadora, porque está muito grande. Né? Os médicos estão entendendo a melhoria, que o óleo de maconha está fazendo a grande diferença. O óleo, a pomada, o sabonete, o gel para dor, que é o que a gente tem, os animais, os VETs. Hoje a gente tem aí tantas mostras de o quanto os óleos e os tratamentos para animais,
está fazendo a diferença. Hoje, inclusive, a Fernanda, o Márcio, eles estão no Rio Grande do Sul, levando óleo para os nossos pacientes, porque os Correios não estão chegando até lá devido a toda a catástrofe que aconteceu. E mais do que isso, a gente também está enviando o nosso tratamento para animais. Animais esses que ficaram naquelas águas contaminadas e que, para a gente dar conforto e qualidade de vida, a gente também quer poder atender. Então, nós temos pacientes velhos e nós temos pacientes humanos. E é esse o movimento que a gente quer fazer, esse é o movimento de acesso mesmo. Então, os médicos hoje, eles veem esse entendimento. Médicos, veterinários, dentistas, né, eles estão vendo esse movimento, eles veem o quanto tá sendo a importância da prescrição. Hoje, para ter acesso na Maria Flor, o médico, se ele quiser, ele entra em contato com a Maria Flor, a gente manda todo o material para ele, né? Se ele tiver vontade de conhecer a associação também, esses profissionais da saúde podem entrar em contato comigo, a gente vê qual é a melhor forma. Nós vamos ter agora, dia 15 de junho, uma imersão para veterinários e estudantes do último ano. O que é essa imersão? Ela é da semente à gota, onde esses profissionais vão conhecer a associação, vão conhecer desde o plantio, né, desde a semente até a gotinha mesmo, como é todo o processo. Eles vão conhecer a planta, eles vão conhecer o laboratório, o dispensário, o acolhimento, eles vão conhecer como funciona. E isso também a gente faz para médicos, dentistas, só que para esses profissionais nós vamos fazer mais ou menos em outubro essa imersão também, para que eles conheçam sobre a prescrição, como fazer. O médico entrou em contato com a gente, ele quer saber sobre o nosso catálogo, ele quer saber como funciona. Ele vai entrar em contato no nosso núcleo de acolhimento pelo 14 99154 9400. Ele vai falar com os nossos acolhedores, que vão direcionar com quem falar. Eles vão receber o nosso catálogo, eles vão tentar entender um pouquinho mais de como é a nossa prescrição. Pacientes, como que esses pacientes conseguem entender sobre a cannabis medicinal? A mesma coisa, eles vão entrar em contato no nosso núcleo de acolhimento pelo 14 99154 9400, vai entrar em contato para poder falar com os nossos acolhedores. Eles já podem ter a receita e eles podem não ter a receita. Se eles já tiverem a receita, ótimo, vamos verificar a receita e vamos instruir como faz todo o processo de cadastro e como faz para poder ter a aquisição. Ele não tendo a receita, a gente tem médicos colaboradores com a associação, com preço, com valores acessíveis de consulta, que é com o médico, não tem ligação com a associação. Eles vão para esses médicos fazem a prescrição, eles voltam e é realizado um novo atendimento, onde a gente vai ajudá-los no cadastro até chegar ao óleo. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Sistema Faesp, Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. GPO.net, democratizando a LGPD. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Univem, conexão que transforma vidas. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil.